Doutora, bom dia. A senhora está nos escutando? Agora estou escutando, sim. Não estou te vendo. Conseguiu nos ver? Não. Escuta. Então, da senhora vai ser só áudio, né? A senhora está nos escutando. A senhora é especialista em direito de família, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alienação parental. Antes de adentrar sobre as perguntas desse, o senhor poderia falar para o telespectador o que é alienação parental? Alienação parental, ela é a interferência, né, na formação psicológica da criança e do adolescente promovida por um dos genitores, ou pelos avós, ou quem detém a criança ou adolescente, detém a sua guarda ou a sua autoridade, e essa pessoa repudia o outro genitor de forma a causar prejuízo a esse vínculo. Doutora Renata, bom dia, aqui é o Fábio, tudo bem? Oi, Fábio, tudo bom? Doutora, deixa-me ver se entendi. Então quer dizer que ali na família existe de repente um pai, uma mãe, um avô, e essa pessoa acaba falando mal da outra pessoa ali, de repente o pai falando mal da mãe para o filho, é isso ou eu estou entendendo errado? É isso mesmo. Pode ser um avô, pode ser o pai, pode ser a mãe. Ele faz uma campanha para denegrir a imagem do outro cônjuge, né? Quer dizer, ex-cônjuge, né? Geralmente ou o pai ou a mãe. Ô, doutora, no caso, se um desses cônjuges pratica uma ação dessa, o que deve ser feito pelo outro, que está sendo prejudicado justamente por essa atitude do cônjuge, do ex-cônjuge, no caso, né? Precisa ingressar com uma ação, né? Precisa ingressar com uma ação de alienação parental, alegando que o vínculo entre pai e filho, mãe e filho, enfim, está sendo, de certa forma, abalado, porque o outro, seja avó, seja mãe, seja pai, está deturpando a imagem, né, daquele outro pai ou daquela outra mãe. A deturpação da imagem referente ao outro cônjuge, qual seria a ação que deveria o cônjuge prejudicado e ofendido adentrar na justiça, doutora? Não entendi. Você, qual é o além da nome da alienação ação? Isso. parental, você fala? Qual é o nome da ação que seria para o cônjuge prejudicado adentrar na justiça? Bom, além da alienação parental, se ocorrer algum crime, alguma denúncia que não seja, não seja verídica, ele precisa ingressar com uma ação na esfera civil ou na esfera criminal, dependendo do que foi, né? Qual que foi o tipo pode ser xingamento, eu não sei, assim, eu preciso de um exemplo mais concreto, mas aí você entra para falar de calúnia, injúria, difamação, corre em paralelo à ação de alienação parental. Muita gente acha que a ação de alienação parental é um crime, né? Quando você ingressa com essa ação, a pessoa vai ser punida, mas na lei não prevê como crime, não é crime de alienação parental. Você pode ter um outro crime, uma outra ação em paralelo, mas a alienação parental tem outras punições, né? Não a prisão em si, por exemplo. Doutora, a alienação parental, se for comprovada isso na justiça, na esfera civil, no caso, como a senhora acabou de dizer, é perigoso e com essa condenação, quem tem a guarda de perdê-la para o prejudicado, para o ofendido? Sim, a lei inclusive prevê que é possível perder a guarda, caso fique provado que teve alienação parental, né, que a pessoa agiu de má fé e alienou aquela criança ou aquele adolescente, com relação àquele pai ou com aquela mãe. Pode acontecer desse alienador ser só advertido, depende do grau, né, do que ocorreu. Ele também pode ter que pagar multa, pode perder a guarda, como você falou. Ele também pode acontecer de ter a inversão da convivência, né? Que se era uma convivência menor, passa a ser uma convivência maior, justamente para os laços se reafirmarem.
Então, essas são algumas punições previstas na lei. Agora, doutora Renata, com a experiência que a senhora tem nesse tipo de caso, de repente já recebeu muitos casais com esse problema. Quais são as principais razões que levam uma pessoa a, de repente, falar mal ali do seu cônjuge ou do seu ex, ou de repente um avô falar mal de alguém, a sogra falar mal do genro? Que tipo de problema chega até a senhora, de reclamação chega à senhora, que levou a ocorrer a alienação parental? Então, a alienação parental existem várias formas de acontecer, né? Então, vai desde de uma atitude do dia a dia que a pessoa não acha que é fazer alienação parental, como, por exemplo, uma mãe tá em casa e a criança não obedece, não faz lição, e aí ela tira algo que a criança gosta muito, sei lá, um castigo, um tablet, não vai ver o tablet essa semana, não fez a lição, aí chega na casa desse pai, não, mas aqui pode. Então, você dificulta, desqualifica, né, o outro cônjuge, e é um detalhe, porque a pessoa nem sabe que tá fazendo, mas tá fazendo. Ou então você tem um pai, quando a criança chega na casa desse pai, por exemplo, ele vai e fala mal da mãe. Sua mãe não cuida de você direito, sua mãe só quer saber de fazer a unha. Sabe, pequenas coisas assim que vão agredindo e denegrindo a imagem do outro. Desde até mães, pais que omitem que a criança não está, a criança às vezes tá dormindo, entendeu? Fala que a criança não quer atender, ou então que ela não pode porque tá no banheiro, tá dormindo, sabe? Assim, dificulta esse contato, né? Esse vínculo. Então, assim, tem todo tipo de alienação. Até aquelas mais graves. Por exemplo, uma mãe falar que a criança está sendo assediada sexualmente, entendeu? Então, assim, tem vários níveis de acontecimentos aí do dia a dia que podem gerar essa alienação. E existe também a calúnia, existe também, às vezes, o casal não está se dando bem e alguém começa a dizer determinadas coisas ali que nada daquilo é verdade, mas simplesmente para jogar a mãe contra o filho, o pai contra o filho. Existe esse tipo de coisa também? Sim, é o que é mais comum, né? É o que acontece no dia a dia. Na verdade, com o fim do relacionamento, sempre tem uma das partes que fica mais magoada, né? E, às vezes, esse adulto transforma essa mágoa e utiliza essa criança ou esse adolescente como marionetes, na verdade, né? Porque você utiliza aquela pessoa para descontar toda aquela mágoa gerada pelo fim do relacionamento. E muitas vezes isso não é consciente, né? A pessoa quer atingir o outro, mas quem se prejudica é a criança e o adolescente, né, que passou por aquilo e não precisaria, né? Então, o que os adultos precisam ter em mente serem conscientes de que tem uma criança ou um adolescente ali em formação, né, e que você tem que pôr em primeiro lugar aquele ser que está se formando, principalmente a parte psicológica, né, daquela criança, daquele adolescente, e que se você ficar denegrindo a imagem do outro, você pode até conseguir o que você quer, só que você também vai ter uma criança ou um adolescente, por exemplo, que na vida adulta pode não acreditar em relacionamento, pode ser sempre uma pessoa desconfiada, achar que o amor não existe, enfim, você tá criando ali seu filho e sem essa base, sem esse sustento, você também vai tornar provavelmente um adulto com todas essas consequências, né, do que você fez no passado com seu cônjuge. Na verdade, aquela criança foi sendo minada, né, com aquelas informações. Então, tem que pensar muito bem antes de falar, antes de fazer. O que acontece é que o vínculo conjugal, geralmente, se casou, enfim,
ele acaba, mas a parentalidade permanece, né? Então, se você tem aquela criança ou aquele adolescente que foi fruto de um relacionamento, tem que entender que para o resto da vida você vai ter que ter contato com aquela pessoa para falar o mínimo, para falar o básico, mas tem que sempre prevalecer o bem-estar daquela criança ou daquele adolescente, entendeu? Agora, doutora, quando se chega a essa situação, é porque realmente o relacionamento acabou, não tem mais volta? Ou a senhora conhece casos que houve alienação parental e depois o casal acabou dialogando, acabou entendendo que aquilo dali estava todo mundo sendo prejudicado, eles, as crianças, e voltaram o relacionamento? Pela sua experiência, existe a volta ou não? Quando chega aqui é porque não tem mais jeito? Olha, eu conheço casos de casais que se divorciaram e depois reataram, muitos, é muito comum. Agora, não que tenha tido uma ação de alienação parental. Quando chega nesse ponto, é porque realmente o respeito já se perdeu totalmente, né? Porque você utilizar de uma criança ou de um adolescente para atingir o outro, é porque ali todo o respeito e qualidade de relacionamento não existe mais, né? Então, assim... Pode terminar. Doutor. Acho difícil. Doutora, a gente sabe que a lei da alienação parental, ela completou 10 anos de existência e ela é um dos temas mais discutidos em ênfase quando a gente fala em direito de família. Durante todo esse período, teve muitas mudanças, adaptações, ou ela foi desde o começo, desde 10 anos atrás, no momento que ela foi feita, ela continuou sem nenhuma mudança? Até agora, ela tem projetos de lei em andamento, mas não tem nenhuma alteração. Quando ela foi feita, foram vetados, se eu não me engano, 2 artigos, que eram os que consideravam crime a lei, mas foram vetados justamente porque a intenção é que a criança ou adolescente não se sentisse culpado caso aquele pai ou aquela mãe fosse preso, tal. Então, por isso foi vetado e passou a vigorar a lei não como crime, e aí em paralelo, quem achar que tem que ingressar com a ação em paralelo, ingressa. Então, assim, de mudanças até agora, a gente não teve alterações, a gente tem projetos de lei que visam diminuir o prazo para o laudo psicossocial, né, de 90 dias para menos, porque é um período grande para uma criança ficar sem ver pai ou sem ver mãe. Existem projetos que valorizam que antes de qualquer condenação de alienação parental, que haja o trânsito em julgado em uma outra ação criminal, por exemplo, né? Então, vamos dar um exemplo, uma mãe está desconfiada de que um pai está abusando sexualmente do seu filho, o filho pequeno, e antigamente, bem no começo, por conta do perigo que aquela criança poderia estar correndo, cessava a possibilidade daquele pai ficar com aquela criança. Hoje em dia, é importante que haja um trânsito em julgado, porque muita gente também foi prejudicada. A gente sabe que isso acontece, né? Isso acontece, infelizmente isso acontece. Mas também muitas queixas foram feitas sobre o outro genitor que não se confirmaram. Então, houve prejuízo nesse vínculo, né? Então, é necessário que haja pelo menos o trânsito em julgado, condenando a pessoa, afirmando, para que essa convivência seja totalmente abolida, enfim. Mas aí você fala, poxa, mas e aí, se estiver acontecendo mesmo? Então, o que acontece? Sem que haja certeza se está acontecendo ou não, aquela visita, ela será assistida, serão tomadas outras providências, porque você tem que também trabalhar com a hipótese de que pode não estar acontecendo, né? Então,
essa modificação, essa alteração na lei é justamente aguardar o trânsito em julgado numa outra ação que tenha condenação para aí sim caracterizar a alienação parental, porque ela pode não estar acontecendo, né? Todos os cuidados têm que ser feitos. Uma denúncia dessa é muito grave, né? Mas tem que se pensar também que a pessoa pode ser inocente, né? Então tem que fazer essa avaliação. Cada caso é um caso. Doutora Renata, eu agradeço a participação da senhora aqui no Jornal da Rede Alesp e falou um pouco sobre a alienação parental para os telespectadores. Muito obrigada e tenha um bom dia, doutora. Bom dia, obrigada a vocês. Obrigado. O Jornal da Rede Alesp acabou de falar com a doutora Renata Tavares Garcia Rica, que ela é advogada, especialista em direito de família, e falou sobre alienação parental, que completou esse mês 10 anos de existência.